Eles construíram um hotel na fazenda de um homem negro em sua ausência, mas se arrependeram amargamente. James Coffey não era apenas um homem na casa dos 60. Foi um portador de história, um guardião das raízes profundas de uma família cuja presença nesta terra remonta a várias gerações. Filho de um homem que trabalhou a terra com mãos rudes e de uma mãe que criou os filhos para cultivar a terra com amor e sabedoria, James aprendeu desde cedo o valor do trabalho árduo e do respeito sagrado pela natureza. Lembrou-se das histórias que seu pai lhe contava ao anoitecer, depois de longos dias arando os campos. Estas histórias estavam imbuídas da dignidade daqueles que, apesar das dificuldades, conseguiram preservar a terra contra os ataques da pobreza e da injustiça. A fazenda de James não era apenas um pedaço de terra. Foi um santuário de memória e de lutas silenciosas, uma terra nutritiva e generosa, mas também um testemunho vivo da resiliência do seu povo. Os campos ao redor da fazenda de James eram um mar verde na primavera, um mar de ferrugem e ouro no outono. As colinas, onduladas e tranquilas, pareciam proteger a quinta, como braços invisíveis, ao mesmo tempo que ofereciam uma vista esplêndida dos céus distantes e dos vales vizinhos. Este lugar foi moldado pelas mãos dos seus antepassados, gerações de homens e mulheres que, diante das adversidades, sempre souberam encontrar o equilíbrio entre o esforço humano e a generosidade da terra. No entanto, com o rápido crescimento da cidade vizinha, este terreno tornou-se uma presa tentadora para promotores imobiliários. A cidade, antes adormecida, despertava para as pinceladas do desenvolvimento urbano. Apartamentos luxuosos, shopping centers e complexos hoteleiros começaram a surgir como cogumelos depois da chuva. Os investidores estavam chegando e suas ofertas continuavam crescendo. Mas James, fiel à herança familiar, sempre rejeitou estas propostas. As promessas de dinheiro fácil, sejam elas pequenas ou imensas, não poderiam apagar a história viva escrita em cada grão de terra. A sua recusa foi um acto de resistência, um grito silencioso mas profundo contra aqueles que pensavam que a riqueza só era medida em dólares e concreto. Esta terra não tem preço, repetia muitas vezes. Pertence aos meus antepassados e pertence a mim pelas gerações vindouras. Ninguém pode tirá-lo de nós. Mas o que parecia ser uma estabilidade silenciosa estava prestes a mudar. Um dia, uma ligação do outro lado do mundo interrompeu sua bem azeitada rotina. Um membro distante da família deixou propriedades e terras como herança, mas uma complexa disputa de herança exigiu a intervenção imediata de James. Embora nunca tenha saído de sua terra durante anos, ele entendeu que precisava atender a esse chamado familiar. Arrumou algumas coisas, despediu-se dos seus campos, dos animais, das árvores que sempre conheceu e embarcou num avião com destino a este lugar que nunca tinha visitado. Essa viagem, que deveria durar algumas semanas, seria a que mudaria para sempre o rumo de sua vida. Ele deixou para trás o mundo que construiu, um mundo que conhecia e respeitava. Mas o que ele não sabia é que não enfrentaria apenas batalhas judiciais no exterior. Ao regressar, encontrar-se-ia perante outra forma de guerra, muito mais próxima e mais devastadora. Quando James finalmente voltou para casa, o ar parecia denso com uma preocupação inexplicável. Assim que avistou o horizonte de sua fazenda, sentiu um mal-estar crescente. Os sons de máquinas, caminhões e cacos de metal, que nunca fizeram parte da paisagem tranquila de sua terra, podiam ser ouvidos à medida que ele se aproximava. Seus passos aceleraram, seu coração bateu mais rápido, mas ele ainda não estava pronto para o que estava prestes a descobrir. Quando ele chegou, ele parou, congelado. A fazenda que ele conhecia, com seus caminhos empoeirados e velhas construções de madeira, havia desaparecido. Em seu lugar surgiu uma enorme estrutura de vidro e aço, um luxuoso hotel de fachada imponente, janelas reluzentes que pareciam zombar dele. O hotel, já em funcionamento, parecia ali parado como um gigante, invadindo seu território, sufocando as memórias e as vidas que ali cresceram. A terra que ele cultivou durante décadas não passava de um playground para os ricos e poderosos. Os promotores imobiliários agiram sem hesitação durante a sua ausência, convencidos de que poderiam jogar com a sua boa-fé. Falsificaram documentos fundiários, selaram contratos falsos e compraram testemunhas cúmplices. O mais escandaloso deste caso foi que tudo tinha sido orquestrado com a cumplicidade de governantes eleitos locais corruptos, que olharam para o outro lado quando os papéis foram assinados, ou melhor, falsificados. James nem sequer foi informado. Sua ausência foi a oportunidade perfeita para suas travessuras. A emoção de James,
que a princípio congelou em mudo espanto, transformou-se em raiva congelada. Ele não estava apenas zangado com aqueles que tomaram suas terras, ele ficou revoltado com a indignidade da situação. Foi uma afronta à sua família, à herança dos seus antepassados. Esta terra, que resistiu à opressão colonial, às guerras, às dificuldades econômicas e às injustiças sociais, não merecia ser pisoteada por projetos concretos e lucrativos. Ela não foi sacrificada por isso. O desenvolvedor deste projeto, Lionel Carver, um empresário renomado, era o rosto da ganância e da indiferença. Um homem rico e implacável que se acreditava estar acima da lei, usando suas conexões nas esferas políticas para enriquecer cada vez mais. Carver, rodeado pela sua rede de advogados e políticos, acreditava que poderia apagar os vestígios da história de James e impor a sua própria visão de progresso. Mas ele não sabia que acabará de se deparar com um homem muito mais resoluto e determinado do que ele. James, embora profundamente chocado com a descoberta da traição, não era homem de entrar em pânico. O que acabará de acontecer, por mais brutal que fosse, não o surpreendeu completamente. Durante toda sua vida ele viu homens poderosos esmagarem pessoas pequenas sem remorso, mas também sabia que nenhum homem tinha o direito de tomar o que não lhe pertencia. A terra era o pilar da sua existência, o elo entre o passado e o futuro. Ele não permitiria que a ganância de um homem destruísse gerações de trabalho e história. Assim que recobrou o juízo, James começou a procurar um advogado capaz de liderar essa luta. Não tinha muitos contactos no mundo jurídico, mas sabia que precisava de alguém competente, determinado e, acima de tudo, apaixonado pela justiça. Foi assim que conheceu Sarah Mabena, uma advogada negra de 30 e poucos anos, especializada em direitos fundiários. Sarah, brilhante e determinada, já havia vencido diversas batalhas contra incorporadoras imobiliárias sem escrúpulos. Mas este caso, com a sua mistura de injustiça flagrante e manipulação complexa, testaria os seus limites. Desde o primeiro encontro, Sarah entendeu a gravidade da situação. Não se trata apenas de propriedade, James, ela disse a ele, com a voz calma, mas cheia de convicção. É uma questão de dignidade, de legitimidade. Vamos confrontá-los com as suas mentiras, um por um. Ela imediatamente começou a analisar os documentos e arquivos, rastreando a menor inconsistência, o menor documento falso, o menor testemunho duvidoso. Todas as noites, depois de passar dias explorando montanhas de papéis e interrogando testemunhas, ela voltava para James com informações novas e cada vez mais convincentes. O processo legal revelou-se um verdadeiro obstáculo. Carver e seus cúmplices tinham dinheiro, recursos e conexões em lugares que James nem sequer esperava penetrar. Contaram com a lentidão do sistema judicial, a indiferença das autoridades e a ignorância da população para esmagar a resistência de James. Mas James e Sarah estavam cada vez mais perto de descobrir a verdade. Os primeiros meses do julgamento foram exaustivos. Cada dia no tribunal era uma batalha em si, e a pressão sobre James era imensa. Os seus amigos e vizinhos ofereceram-lhe apoio, mas por vezes a solidão da sua luta tornou-se avassaladora. As horas gastas examinando documentos e verificando testemunhos pareciam intermináveis. No entanto, cada evidência que descobriram os aproximou um passo da verdade. Sarah rapidamente percebeu que eles não apenas precisavam desmascarar os documentos falsos, mas também provar a intenção maliciosa de Carver. Não bastaria demonstrar a falsificação, era necessário mostrar que a intenção de Carver era roubar James conscientemente e que não foi um simples acidente legal. A verdadeira virada ocorreu quando um ex-funcionário da Carver, um homem chamado David Tambo, se apresentou como testemunha. David, que trabalhou para Carver durante anos antes de ser demitido abruptamente, permaneceu em silêncio por um longo tempo. Mas a culpa o corroeu. Uma noite, depois de ver o impacto do caso sobre James e sua comunidade, ele decidiu revelar tudo. Em um depoimento angustiante, ele explicou como Carver orquestrou toda a operação, manipulou documentos e subornou funcionários para obter a posse das terras de James. Nunca imaginei que chegaria tão longe, disse David, com a voz embargada. Mentiram para James, mentiram para todo mundo, e foi tudo por dinheiro. Foi desprezível. Este testemunho teve um efeito comovente. Isso não apenas confirmou a fraude, mas também expôs Carver como ele realmente era, um homem disposto a fazer qualquer coisa para enriquecer, até mesmo destruindo vidas inteiras.
A história de James rapidamente se espalhou pela mídia local e nacional. O velho agricultor, o homem que se recusou a vender as suas terras, tornou-se o símbolo da luta contra a ganância e a injustiça. O contraste entre o luxuoso hotel construído em suas terras e a simplicidade de sua vida, sua luta solitária contra forças muito mais poderosas que ele, atraiu a atenção do público. À medida que o caso avançava, os apoiadores de James cresciam. Os habitantes da cidade, que há muito viam como uma figura respeitada mas discreta, começaram a reunir-se em torno dele. Muitos se lembraram de seu trabalho árduo e de seu desejo inabalável de preservar seu legado. Ele não era apenas um agricultor, ele era um símbolo vivo dos valores comunitários, da dignidade e da resiliência face à opressão. Alguns, no entanto, permaneceram cegos pelo luxo do hotel e pela imagem de prosperidade que representava. Para eles, o hotel representava o progresso, o futuro e tudo o que era moderno. Eles acreditavam que James era um obstáculo a este progresso, um homem do passado que não compreendia as novas realidades da economia. Mas estas vozes tornaram-se cada vez mais raras à medida que o caso crescia. A mídia, inicialmente dividida, começou a ficar do lado de James. As evidências aumentaram e a corrupção de Carver tornou-se óbvia demais para ser ignorada. Os jornalistas, que inicialmente procuraram minimizar o caso, não conseguiram mais desviar o olhar. A luta de James Coffey tornou-se um grito por justiça numa cidade devorada pela sede de lucro. O clímax do caso finalmente chegou quando o juiz deu seu veredicto após uma série de audiências tensas. O tribunal, após ouvir os depoimentos e analisar as provas, decidiu a favor de James. O terreno foi-lhe devolvido e o hotel foi obrigado a fechar as portas. O veredicto ressoou como um eco de justiça numa sociedade muitas vezes cega aos abusos dos poderosos. Carver, que se considerava intocável, não só foi condenado a uma pesada multa, mas também a penas de prisão por falsificação de documentos e corrupção. Sua queda foi rápida e brutal. O homem que quisera esmagar um velho para seu próprio benefício viu-se, por sua vez, esmagado pela justiça que desprezava. James, embora marcado pela batalha, sentiu-se ao mesmo tempo exausto e triunfante. A terra era sua novamente, mas ele sabia que não era o fim. A vitória não foi apenas a de um homem contra um império imobiliário, foi o de todos aqueles que lutaram para preservar a sua dignidade, o seu patrimônio e o seu lugar no mundo cada vez mais centrado no lucro em detrimento dos valores humanos. Ele olhou para os campos que defenderá, a terra nutritiva que sustentou os seus antepassados e os seus filhos. Ele fez tudo isso pela herança, pelas gerações futuras. E mesmo que a batalha tivesse terminado, ele sabia que outros viriam, outros que tentariam roubar o que ele havia preservado. Mas enquanto ele estivesse lá, nada poderia apagar a memória desta vitória. Quando James regressou à sua terra, a visão do hotel desaparecido atingiu-o profundamente, como um testemunho da arrogância humana e da futilidade dos sonhos construídos sobre mentiras. Os restos do projeto de Carver estavam lá, seções rachadas de concreto e vestígios de estruturas metálicas enferrujadas, como os ossos de um gigante derrotado. Mas James não sentiu nem alegria nem ódio ao ver esta devastação. Ele não buscou vingança, nem reclamou a terra num ato simbólico de vingança. Em vez disso, sentiu uma profunda tranquilidade ao ver os escombros, onde a ambição gananciosa de Carver procurara criar um império de luxo, a terra ofereceria agora o seu conhecimento e a sua vida àqueles que deles precisassem. Ele decidiu transformar este lugar em um centro de agricultura sustentável. Esta terra, patrimônio ancestral, não era simplesmente um bem material que podia ser trocado por lucros, mas um local onde os jovens podiam aprender métodos agrícolas tradicionais e ecológicos, transmitidos de geração em geração. James, com a sua habitual determinação, criou programas para jovens da cidade e arredores, oferecendo-lhes cursos para aprenderem a cultivar sem destruir, a respeitar as estações e a compreender a importância de preservar a natureza. O centro agrícola tornou-se rapidamente num local de encontro, não só para quem procurava aprender, mas também para quem procurava reconciliar-se com a terra e consigo próprio. A fazenda, que era símbolo de luta e resistência, tornou-se um lugar de união e partilha. Os jovens, muitas vezes ignorantes dos antigos conhecimentos agrícolas, descobriram uma profunda ligação com a natureza e um respeito renovado pelos ciclos da vida. A quinta era um projeto vivo, que se nutria da força da terra e do empenho dos homens e mulheres que ali trabalhavam. Com o passar dos anos, os habitantes da cidade começaram a retornar. Muitos já apoiaram o plano de Carver,
fascinados pela promessa de riqueza fácil. Foram agora atraídos para algo mais profundo, algo que o dinheiro e as promessas de um futuro artificial não podiam oferecer. Uma verdadeira ligação com a terra, um reconhecimento do valor do trabalho árduo e do respeito mútuo. Eles ficaram maravilhados com a sabedoria de Tiago, que, apesar das provações e das injustiças, respondeu com dignidade e reinventou a terra que antes negligenciavam. A quinta, modelo de justiça e sustentabilidade, tornou-se um lugar de reconciliação entre a cidade e o campo, entre aqueles que estavam cegos pela riqueza e aqueles que sempre souberam que o verdadeiro tesouro está nas raízes da terra. Os antigos apoiantes de Carver, envergonhados por terem contribuído para sua ascensão ao poder, aproveitavam agora para pedir desculpa a James, procurando corrigir os erros do passado. Tiago os acolheu sem animosidade, consciente de que a verdadeira cura vinha através do perdão e da autotransformação. Por sua vez, Lionel Carver viveu seus últimos dias em amarga solidão. O outrora implacável homem, que acreditava que o dinheiro e a manipulação seriam suficientes para apagar a verdade, viu-se arruinado, não só financeiramente, mas também moralmente. Ele não apenas perdeu seu império, mas também a respeitabilidade e a confiança que seus pares uma vez depositaram nele. Suas ações revelaram a crueldade e a ganância que estavam por trás do luxo, e os ventos da mudança sopraram sobre seus esforços como uma tempestade varrendo as ilusões de um mundo que ele pensava poder controlar. James, por sua vez, nunca buscou reconhecimento pessoal. Mas o seu trabalho, a sua visão e a sua dignidade acabaram por inspirar outros. Tornou-se uma figura de resistência, não só para sua comunidade, mas também para aqueles que lutam contra as forças que procuravam explorar e destruir os mais vulneráveis. A quinta de James Coffey tornou-se um verdadeiro monumento vivo, uma prova tangível de que mesmo face à injustiça é possível reconstruir, resistir e reescrever a história com integridade. Com o tempo, a quinta tornou-se um símbolo não só do que a resistência contra a injustiça pode realizar, mas também do que pode ser alcançado quando agimos com a convicção de que a verdade e a dignidade devem sempre triunfar. James sabia que a verdadeira riqueza não residia nos lucros ou nos hotéis luxuosos, mas na preservação do que era certo e na capacidade de retribuir aos outros. Assim, a terra de um negro, antes cobiçada e roubada, tornou-se um legado para gerações futuras. Um lugar de ensino, de esperança e de reconciliação, um testemunho de que a luta pela justiça, por mais longa e difícil que seja, acaba sempre por dar frutos. James Coffey, agora velho, mas ainda de pé, sabia que não só tinha restaurado a sua terra, mas também a sua honra e a da sua família. E nenhum império jamais poderia apagar isso.